poxa, pode ser 5 milhões de ações? O cara quase caiu da cadeira, né? Seu Bassi, por que ter uma carteira de dividendos? Por que fazer uma carteira de dividendos? Bem, eu vou retroagir além do necessário, porque eu acho importante. Eu sou filho único de uma senhora, minha mãe, que ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe sempre foi de origem humildíssima e, naquela ocasião, o que a gente tinha condições de habitar era num cortiço. Só que não era num cortiço nos moldes atuais. Era um cortiço de pessoas vindas da Europa, né? Espanhóis, italianos, portugueses, até franceses. E era um tipo de postura social que um cuidava do outro. Então eu cresci nesse ambiente, um ambiente de necessidade, um ambiente de dificuldade. E sempre que foi possível, eu vi o sacrifício que minha mãe fazia. Então eu tentei, de alguma maneira, com os meus limitadíssimos recursos, não é isso? E idade, fazer alguma coisa para ajudá-la, para tentar ganhar um dinheirinho na época, né? Então eu engraxava sapato na rua Professor Batista de Andrade, lá numa travessa da Avenida Rangel Pestana, e comecei a trabalhar, comecei a ganhar. E daí para frente eu sempre fui procurando fazer alguma coisa. Minha mãe chegou a ser depois contratada para trabalhar numa bomboniere de um Cine Piratininga, lá no Brás. E eu fui ser baleiro, né? Vendia bala. Uhum. Enfim, eu nunca tive vergonha de fazer o que eu fiz, né? Porque eu precisava. Então, esse procedimento, ele interiorizou em mim uma necessidade premente de crescer, de conquistar, não de pedir, tá entendendo? E eu faço isso até hoje. Então, eu fui estudando, fui me ficando mais culto, consegui me formar em contabilidade, depois em atuariais, depois eu me formei em economia, depois me formei em direito e faço hoje aquilo que eu fazia quando eu tinha 9 anos de idade. Está entendendo? Eu também nunca tive a pretensão de um dia ser rico. O que eu tive sempre foi medo de voltar a ser pobre. Está entendendo? Que eu sei o que é ser pobre. Então essa é a minha estrutura. Ao chegar num determinado momento da minha existência, eu percebi um negócio que foi assim aleatório. As notícias que os fundos de previdência privada tinham começado a quebrar, em 1970, 71. Então nós tínhamos fundos como Montepio da Família Militar, Pereira Barreto, Providência, GBOX, Capem, eu não me lembro dos outros mais. Esses fundos começaram a quebrar. Uhum. Então começou a despertar em mim a curiosidade. Por que eles quebraram? Se eles tinham um compromisso, uma honra de entregar uma previdência. Então isso me preocupou e me incomodou muito. Então eu que sempre busquei fugir da pobreza, eu falei, bom, eu gostaria de ter uma garantia, uma segurança, um conforto financeiro. Por quê? Porque já naquela ocasião eu interpretava o seguinte: o cidadão que consegue alcançar um conforto financeiro, ele tem pelo menos 80% dos seus problemas solucionados. E foi o que eu fiz. Passei a estudar, assim, celeremente, com muito afinco, como tentar conseguir uma renda mensal. Desse raciocínio de renda mensal, evoluiu para a carteira de renda mensal, que o mercado depois acabou apelidando de carteira de previdência. Então, o que eu fiz? Eu quis tentar
edificar, pavimentar uma carteira de renda mensal, só que com renda fixa jamais eu conseguiria isso. Então eu tinha que me associar ao quê? Aquilo que é uma das coisas mais importantes no mundo, tá certo? Eu tinha que exorcizar a agiotagem. Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que mirar os meus investimentos para a geração de riqueza. Foi o que eu fiz. Onde é que você gera riqueza? Investindo na produção, tá certo? Então, foi o que eu fiz. Comecei a analisar as empresas e tive uns resultados fenomenais. Primeiro, eu analisei o seguinte, a Previdência. O que é a Previdência? A Previdência nada mais é do que uma provedora de recursos. Ela disponibiliza uma parte daquilo que o cidadão trabalhou durante muitos anos, e interpretando-se que aquilo que ela está provendo para o indivíduo, ele tem condições de se manter, coisa que não tem. Muito bem. Aí eu evoluí um pouco mais e contrastei o seguinte, o cidadão que se aposenta, para de trabalhar na iniciativa privada, ele recebe o quê? Da Previdência ele recebe uma provedoria. E o cidadão que para de trabalhar no serviço público? O serviço público ele não se aposenta, está correto? Ele continua ganhando salário. Então há uma diferença. Eu concluí o quê? Que a Previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostenta a condição de empregadora. Está correto? Então eu achei que só como provedora quebrou, como empregadora vai quebrar mais rápido. Então o que eu fiz? Eu peguei e raciocinei e falei, bom, mesmo assim, o cidadão para se aposentar, ele precisa contribuir para alguma coisa ou para alguém durante 30 anos. Então eu ainda investigando, raciocinando, tentando montar estratégia, perguntei para mim mesmo, por que eu não posso comprar ações durante 30 anos? Né? E essa resposta foi cada dia mais latente. Então eu cheguei numa conclusão. Eu falei, bom, eu vou fazer um trabalho mirabolante na época. Se eu tenho que contribuir durante 30 anos para a Previdência, por que eu não compro 1.000 ações por mês durante 30 anos? Muitos falaram, você está visionário. Tudo bem, mas eu vou conviver com essa minha visão, porque eu estou pensando em investir na geração de riqueza e usar a renda fixa, porque a renda fixa, na minha concepção, você usa que é para não pôr dinheiro debaixo do colchão, tá certo? Sim. Então, a filosofia é essa, você tem que investir na geração de riqueza. E foi o que eu fiz. Para investir na geração de riqueza, você vai comprar o quê? Você vai comprar projetos. Você vai analisar projetos de empresas que tenham, assim, estruturas futuristas, empresas que tenham perenidade na economia, empresas que consigam manter uma sustentabilidade dessa perenidade na economia e que possam, evidentemente, gerar riqueza, fazer essa riqueza circular e distribuir essa riqueza. Foi o que eu pensei. E foi o que eu fiz. Então, eu fiz uma análise muito criteriosa das ações que talvez pudessem me retribuir através dessa carteira de renda mensal. A ação que resultou no melhor papel na época, em 1970, era a ação de uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa do setor de alimentos industrializados, fazia Claybon, margarina, óleo, enfim. E ela custava 50 centavos. E ela pagava um dividendo de R$1. Então, o que acontecia? Com R$1, você comprava 2 ações da Anderson Clayton. Então, ao invés de você ganhar R$1, você ganhava 2. Tá certo? Procurei fazer a coisa de uma forma assim, bastante inteligente.
Só que eu fiz esse trabalho, propondo comprar 1.000 ações da Anderson Clayton durante 30 anos, e esse trabalho se chamava Ação e Alimento, 2 bases de desenvolvimento. Aí esse trabalho eu encaminhei para o doutor Guilherme de Jesus Falamina, que ele era o vice-presidente da Anderson Clayton, e ele mandou me chamar. Marcelo, você é um gênio. Eu falei, que gênio? Você fez uma coisa que nunca nem eu vi, não veio, experiência de mercado, não sei o quê. Só que ele falou o seguinte, Márcio, esse trabalho aqui não vai dar certo. Eu falei, por que, doutor Guilherme? Aí ele chegou para mim e disse assim, você sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei, não. Ele falou, os donos da Anderson Clayton são 2 velhinhas de 80 anos, elas são americanas, que elas herdaram. E, sinceramente, a gente não sabe até quando elas vão resistir e vender a empresa. Dito e feito. Uns 5, 6 anos depois, a Unilever comprou a Anderson Clayton. Então, o que eu fiz? Não tinha outra alternativa senão buscar um novo produto para amparar essa minha tese. Aí, então, o segundo papel que mais se aproximava de manter esse critério, porque aí eu já adicionei o critério que a empresa tinha que ter 30 anos, tá certo? No primeiro caso eu não adicionei. Então eu fui para uma empresa que chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. A CESP gerava, transmitia, distribuía energia. A CESP era uma empresa que tinha ações ordinárias e preferenciais. A CESP tinha no seu estatuto um dispositivo que obrigava a empresa a pagar um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% sobre o valor nominal 1, da época tinha valor nominal 1. Então eu achei interessantíssimo, porque naquela ocasião ainda era possível a cada ano as empresas corrigirem o seu ativo imobilizado, e com essa correção do ativo imobilizado, como a empresa tinha valor nominal, cada vez que ela aumentava o capital, ela era obrigada a aumentar a quantidade de ações. Muito bem. Então, eu comecei a comprar ações da CESP. Fiz o trabalho. Estou com o trabalho aí, se você quiser ver. Claro que quero. Então, o que aconteceu? Eu projetei esse trabalho, elaborei, pus 1 por 1, 1.000 ações por mês, como é que faz, como é que não faz, detalhei, pormenorizei. E como eu era um economista novo, etc., querendo sempre com aquela ideia de evoluir, eu me associei à Ordem dos Economistas. Então, tinha um grande amigo, Vitor Davi, ainda é vivo. Ele era diretor da Ordem. E na Ordem tinha muitos economistas que trabalhavam na CESP. Uhum. Um deles, chamado Edgar Baron, eles viram o trabalho e falaram, Barça, eu vou levar esse trabalho lá para a CESP, que a CESP tinha aberto o capital, né? Sim. Aí levou o trabalho, então o professor Garcês, que tinha sido governador de São Paulo, mandou me chamar. Ele e o diretor financeiro, que era um tal de Moacir Teixeira, um cara inteligentíssimo. Cheguei lá, no salão, sou Barça, é o seguinte, a gente olhou esse trabalho aqui, nós vamos comprar esse trabalho. Eu falei, olha, sinceramente, eu não fiz o trabalho para vender. Eu fiz o trabalho porque é uma inspiração minha. Eu fiz o trabalho para mim e para tentar mostrar para os outros, para ver se realmente um dia ele vai funcionar, porque eu não sabia se ia funcionar, não é? Entendeu? Não, mas esse trabalho está ótimo, está não sei o quê, está projetivo, está, enfim, nós vamos comprar o trabalho. Eu vou comprar. Eu falei, olha, para que o senhor quer o trabalho? Ele falou, porque nós vamos mandar publicar. Eu falei, então, não precisa entregar nada. Ele falou, poxa, eu vou fazer o seguinte,
eu vou mandar publicar, eu vou botar seu nome. A CESP nunca fez isso. Eu fico feliz, né? E ele fez o trabalho e botou no meu nome. Caramba. E agora, outra particularidade. Eu tinha esperança, mas não segurança, que uma carteira de renda mensal pudesse dar resultado, não é isso? Porque é difícil você prever, né, uma coisa tão importante, tão significativa, na época, né? Hoje não, mas na época sim. Então eu fui pensando, que título que eu vou colocar nesse trabalho. Se eu tinha tanta confiança nos projetos, e você não compra projeto, é isso? Diretamente. Você compra projeto indiretamente. O que você compra são as ações. Então eu me permiti interpretar o seguinte: se eu tenho confiança que este projeto vai me proporcionar uma renda mensal, então eu vou colocar que essas ações vão garantir o meu futuro. Então eu coloquei ações garantem o futuro. Que já explica muita coisa, né? Que já dizia tudo de mim. É verdade. Tá entendendo? É verdade. Ações garantem o futuro. E comecei, fui elogiado. Na época o presidente da Bolsa, ele me chamou e falou: pô, Barci, esse trabalho aqui é inédito, né? Gostei, muito bem, distribuiu. A CESP mandou fazer 5.000 livrinhos. Para distribuir. Distribuiu para os empresários. Todo mundo gostou na época. Mas ninguém fez. Só eu. Tá entendendo? Porque acho que era era o único que acreditava. 8 anos depois, e aí fui comprando meia ações por mês, foi. Até que chegou um belo dia, um dos governadores de São Paulo, o senhor Paulo Maluf, ele havia sido nomeado pelos militares governador. Ele resolveu investir em petróleo, não é isso? E tentou, de alguma maneira, criar uma empresa chamada Paulipetro. Só que não houve possibilidade, o pessoal não quis, a Petrobras não quis. Então, o que ele fez? Ele mudou o nome da CESP. Ao invés de Companhia Centrais Elétricas, que era só energia elétrica, ele mudou para Companhia Energética de São Paulo para poder encaixar a exploração de petróleo dentro da CESP. Com isso, as ações da CESP subiram num preço que nunca havia acontecido. Foram para 1,80, 1,90. Eu interpretei que naquele preço haviam opções melhores no mercado, né? Muito melhores, que pagavam dividendos também regularmente e contemplavam os acionistas de uma forma mais veemente. Então, como o meu projeto era montar uma carteira de renda mensal mais pródiga possível, então eu comecei a alterar algumas posturas. Aí eu vendi as ações da CESP, comprei ações de uma empresa chamada BRI, Banco Real de Investimento, CRI, Companhia Real de Investimento, Banco Noroeste, Banco Bandeirantes do Comércio, que eram tudo empresas que pagavam dividendo mínimo prioritário e obrigatório. Tá certo? E a carteira foi evoluindo. Passados 8 anos, tinha um jornal chamado Diário do Comércio. Tinha um outro também chamado Gazeta Mercantil. Ele veio falar comigo e falou: "Sr. Barci, eu vi aquele trabalho que o senhor fez há um tempo atrás, e daí?" Está indo bem o trabalho. O trabalho ele está estático, eu que estou indo bem, eu falei, né? Ele falou: "Mas o senhor já está aposentado?" Eu falei: "Estou. Dentro de determinados padrões eu estou aposentado." Ou seja, eu não precisava mais trabalhar, tá certo? O produto do investimento já me concedia essa carteira de renda mensal. Então nós fizemos uma entrevista lá e ele falou: "Eu posso pegar um outro para fazer?" Eu falei: "Tá bom." Aí ele pegou um cidadão que era diretor da corretora Banespa. Ele foi, inclusive, presidente da CVM. Acabou virando um grande amigo meu. Então ele falava sobre a renda fixa e eu sobre as aplicações de renda variável, né? Sim. E ficamos conversando, pá.
E eu falei tudo aquilo. Eu falei, olha, eu já tenho um nível de receita que me permite parar de trabalhar. Agora, eu tenho alguma dúvida, se eu parar com o projeto, ele evolui. A gente não sabe, porque são coisas que você tem que administrar na vivência, né? E realmente, aí ele falou, porque a renda fixa, não sei o quê. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei, olha, a carteira que eu tenho, você conhece aquela história? Até brinquei com ele. Você conhece aquela história do camarada que tinha uma loja enorme? Aí o filho dele chegou para ele e falou, pai, nós temos que fazer um levantamento para ver quanto é que isso aqui custou, quanto vale, né? Aí o pai chegou para o filho e falou, olha, tira uma gravata, o resto é lucro. Tá entendendo? Aí eu disse para ele o seguinte, eu reinvesti tudo o que a empresa me pagou, então não saiu do meu bolso. A empresa ajudou a fazer essa carteira. Sim. Tá entendendo? Sim. Então você tira a gravata, brinquei com ele, né? Tomás Tosta de Sá é o presidente, lembrei. Acabamos ficando amigos, claro, né? Sim. Mas ele foi assim. Então, eu já estava aposentado e continuei fazendo, né? Veja o que eu vou falar para você. Houveram alguns tropeços, por exemplo. Comigo também aconteceu uma coisa interessantíssima, que até vou citar. Não me lembro também o ano, mas foi na década de 70. Eu sempre fui uma pessoa que lia o estatuto, leio as atas, leio o jornal todo dia, não o título, mas o seu conteúdo. Isso é mais importante do que parece, né, Márcio? É mais importante do que se imagina. Exatamente. O imaginário é uma coisa que ela não é fértil. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu estava lendo eu vi primeira notícia. Banco Econômico chama uma subscrição a R$ 1,50, né? Falei, pô, o papel custava 50 centavos. Falei, pô, o cara vai chamar uma subscrição para arrecadar recursos, para pôr no caixa, para pedir R$ 1,50 para todo mundo, e o papel na bolsa custa 50 centavos, o cara tá louco. Aliado. Aí eu falei, pô, tem um detalhe aqui. Era R$ 1,50 para pagar em 12 vezes, sem juros, sem correção. Naquela época, a correção do Nobre, distinto Maílson da Nobre, era 60% ao dia. Tá entendendo? Falei, bom, isso aqui tem alguma coisa que está errada aqui. Eu não sei o que é, mas vou ter que descobrir. E, pá, de repente, deu um estalo. Eu falei, bom, o cara, ele vai chamar a subscrição, ele paga 10% e depois ele dá um dividendo. Foi o que aconteceu. Eu cheguei no departamento de ações do Banco Econômico, que era onde é a bolsa hoje, né? Tem aquele portal que tem aquelas moedas grandes, era lá. Eu não tenho ações do Banco Econômico, né? Mas gostaria de ter. Dá para subscrever? Ele falou, dá. Quanto o senhor quer? Ninguém vai subscrever. O cara mesmo falou para mim. Vai sobrar muito. Eu falei, poxa, pode ser 5 milhões de ações? O cara quase caiu da cadeira. Né? Basicamente você na subscrição. Ele falou, o senhor não pode sair daqui. O senhor quer 5 milhões de ações? Vai. Subscrevi 5 milhões de ações lá. Paguei os 10%. Ficou de graça. Sabe por quê? Porque era uma grande jogada do controlador. O controlador fez isso para ninguém fazer. Sobrou tudo para ele. Aí ele começou a dar uns dividendos altos, o dividendo pagou a subscrição. Entendeu? Nossa, não, ótimo. Ainda sobrava. Então sobrava grana. Não, então ótimo. eu acabei ficando sócio do Ângelo Calmon de Sá. E é isso aí. E sabe, são coisas que não é nada depreciativo. O empresário, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Só que você também tem o direito de descobrir o que ele conseguir, né? Mas você precisa detalhar. Você tem que estar atento, tem que ler. Não, tem bastante coisa do que você falou que eu acho que dá pra gente ficar aqui conversando durante um bom tempo. Mas teve uma coisa específica que me chamou muito a atenção e que é o processo de aprendizagem. Teve um determinado momento na sua fala que você começou de uma maneira e aí quando você foi fazer um segundo investimento, você falou, pô, pera lá, deixa eu melhorar o meu processo de investimento. Claro, e aí até passando a bola um pouco para a Luísa,
porque muito do processo de investimento hoje, principalmente dessa carteira previdenciária, passa desses seus aprendizados e passa pela maneira que a Luísa conseguiu explicar e processualizar essa maneira. Como é que vocês fazem hoje, Luiz? O que vocês Antes de preferem? você falar, eu gostaria só de concluir. Claro. Eu em 1970 e 71, edifiquei, construí, pavimentei essa carteira chamada Carteira de Renda Mensal. Ao projeto eu dei o nome de Ações Garante o Futuro, não é isso? E foi. Hoje, eu modificaria o nome do projeto. Por quê? Porque hoje já não é mais esperança. Então, hoje eu colocaria o nome assim: Ações Garantem um Ótimo Futuro. Poxa, excelente nome. Tá Excelente certo? nome, Márcio. É isso aí. Concluí. Ótimo. Gente, acho que foi uma aula para todo mundo. Já até encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Tem alguma mensagem final que Luiz, vocês gostariam de deixar para quem está assistindo a gente? Bom, a nossa mensagem, a minha mensagem pelo menos é o seguinte: o mercado de valores não é esse fantasma que muitos apregoam ser. O mercado de valores é um instrumento da economia que deveria ser direcionado de uma outra forma. Lamentavelmente, eu considero isso, é uma definição minha, nós somos um país que tem uma bolsa rica e um mercado pobre. Por quê? Porque aqueles que deveriam fazer alguma coisa pelo mercado, não fazem pelo mercado, fazem para o seu benefício próprio, correr atrás de emolumentos, fazer com que hajam movimentações estratosféricas para poder se beneficiar de emolumentos e corretagem. O mercado precisa o quê? O mercado necessita de uma estrutura educacional, como a minha filha está desenvolvendo. Ela está fazendo o trabalho que o governo devia fazer. Está entendendo? Mostrar para o cidadão o caminho do investimento através do investimento na geração de riqueza através das ações. O futuro não deste país, o futuro de todos os países é justamente esse. É você investir na geração de riqueza para que você possa gerar o quê? Tributo, emprego, entendeu? Eu vejo as autoridades, grandes autoridades, chegar até e falar, não, investe em outro país. Isso aí é ridículo, né? Você tem que investir aqui. Agora, por que o cidadão não investe aqui? Porque se ele investir no outro país, o custo dele é bem menor do que aqui. Então, o empresário, ele quando toma a iniciativa de edificar um negócio, é claro, esse negócio ele tem que ter duas coisas fantásticas. Ele tem que ter custo e lucro, né? A pretensão aqui é que o cidadão não tenha lucro. Então, ele não pode ter o negócio. Está correto? Então, você tem aqui uma série de ingredientes que maculam, que prejudicam essa filosofia. Primeiro, você tem um tributo arrasador. Está correto? São 34% que se paga. É uma coisa fantástica. Você tem o custo trabalhista, que é extremamente oneroso, com benefícios e direitos incalculáveis, coisas que não existem em outros países e que não é desumano, tá entendendo? A verdade é essa. Então, nosso país é um país que precisa ter um choque anafilático em termos de economia e em termos de direcionamento, para que ele possa, então, talvez, um dia não ter mais ninguém na rua, como tem hoje. Tá certo? Isso. Lamentável. Pessoal, mais um bate-papo. Luiz, família Barsi, obrigado, gente. Até a próxima.